Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à segunda aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender sobre o poder da pregação. Em nosso encontro anterior, estudamos sobre o poder da palavra humana e da palavra de Deus. Hoje nós focaremos no poder da pregação. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até daqui a pouquinho! Em nosso encontro anterior, estudando sobre o poder da palavra humana, falada, e o poder da palavra de Deus. Hoje, enfocaremos o poder da pregação. Lendo a Bíblia, aprendemos que Deus é o Criador do universo e que foi sua criação algo perfeito. Aprendemos também que o pecado causou alienação entre ele e o homem e tem agido para arruinar não só a espécie humana, mas toda a criação. Deus, contudo, preparou um plano para restaurar todas as coisas, de modo que tudo volte à perfeição original. Esse plano tem como primeiro objetivo reatar a amizade entre Deus e o homem, mas busca também pôr fim à história do pecado, destruindo por completo a maldade em todas as suas formas e criando um novo céu e uma nova terra. Vamos agora considerar o que a Bíblia diz sobre a importância da pregação como parte integrante fundamental deste plano. Primeiramente, analisemos um texto do apóstolo Paulo, onde ele declara ser impossível alguém se salvar se não houver quem pregue. Ele escreveu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, versos 10 a 15. Encontramos aqui uma sequência de passos, na forma de uma escada, cujo topo é a salvação e cujos degraus básicos são o envio de mensageiros e sua pregação. Observe, mensageiros são enviados, de acordo com o texto. Mensageiros pregam. Pessoas ouvem, pessoas creem, pessoas invocam o nome do Senhor e essas são então salvas. Em outra de suas cartas, o mesmo apóstolo declara assim: visto como o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Ele chama a pregação de loucura, porque era assim que muitos gentios a consideravam. Quando ouviam a história de um tal morto pregado numa cruz com um malfeitor que voltou a viver e que o perdão e a salvação dependiam de se crer nele, eles simplesmente não podiam aceitar, pois nada parecia mais irracional que isso. Mas, diz ele, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para os que foram chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 18 e 24. Vemos assim que a pregação, embora desrespeitada e escarnecida por muitos, é o instrumento escolhido por Deus para que os homens creiam e sejam salvos. Desde a antiguidade tem sido assim. O próprio Noé não somente aparelhou uma arca para a salvação dos que crescem, mas também foi pregador da justiça, escreveu Pedro em sua segunda carta, capítulo 2, verso 5. Os muitos profetas de Israel também foram pregadores. Isaías, o grande profeta, escritor, referindo-se à sua pregação e à de todos os demais profetas, indagou: quem creu em nossa pregação? Capítulo 53, verso 1 de seu livro. Também é mencionado que ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, Mateus 12, 41. E o profeta Zacarias, por sua vez, falando ao povo de seus dias, perguntou: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Zacarias 7, verso 7. Nas primeiras páginas do Novo Testamento encontramos João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versos 1 e 2. E logo depois apareceu Jesus pregando o Evangelho de Deus. Marcos 1, 14.
Mais tarde, na sinagoga de Nazaré, ele publicamente leu uma profecia de Isaías sobre si mesmo, a qual dizia: o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Lucas 4, 16 a 18. Indicando que for escolhido e capacitado por Deus para esta tarefa. A própria escolha dos discípulos tinha como propósito que eles, depois de aprenderem de Jesus, continuassem a obra da pregação. A esse respeito, é dito que ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, Marcos 3,14. E Pedro, referindo-se à missão que o grupo apostólico recebera do Senhor, asseverou que ele nos mandou pregar ao povo, Atos 10:42. Na igreja apostólica, a pregação era uma atividade prioritária. As curas, milagres e outras ações específicas eram apenas acompanhantes da pregação e tinham como propósito chamar a atenção para ela, despertando interesse ou confirmá-la como procedente realmente do céu. Essa igreja primitiva chegou a ser tentada a relegar a pregação no plano secundário, a fim de priorizar outra atividade nobre e necessária, a de cuidar dos pobres. Contudo, sob orientação do Espírito Santo, não cedeu, de acordo com Atos 6, versos 1 a 7. Convém lembrar que existem outras agências, hospitais, escolas, governo, ONGs, entidades filantrópicas, que podem resolver ou minorar muitos problemas da humanidade, mas nenhuma delas pode cuidar da dificuldade primária e fundamental do homem, ou seja, sua reconciliação com Deus, apontando a verdadeira necessidade e oferecendo o único remédio. Essa tarefa pertence unicamente à igreja. Assim, a igreja não é uma agência competindo com outras agências, mas uma instituição especial e especialista, com uma missão que só ela pode realizar, a pregação do Evangelho. Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo e o apóstolo Paulo pressentiu que seu próprio fim se aproximava, escreveu uma última carta ao jovem pastor Timóteo, um dos muitos a quem educara e treinara para o ministério, e que sem dúvida seria um dos novos líderes. Depois de lembrar-lhe que desde a infância conhecia as Escrituras e como estas têm sua origem em Deus e podem conduzir à salvação pela fé em Cristo, ordenou-lhe que continuasse a tarefa da pregação. Suas palavras foram: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo 4, verso 1 e 2. Assim, ao encerrar sua carreira, o apóstolo tinha tal preocupação com o futuro do reino de Deus nesta terra, que, utilizando de uma linguagem bastante vigorosa, colocou a Timóteo sob juramento, tendo a Deus e a Cristo como testemunhas, de que ele haveria de continuar a pregação da palavra de Deus. Essa injunção tem sido válida para os pastores de todas as épocas, e ainda o é na atualidade. O amado João, por sua vez, teve o privilégio de, em visões, contemplar o futuro da igreja, até o fim dos tempos, e a viu concluindo sua missão, imediatamente antes do retorno do Senhor Jesus. Ele disse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Esse anjo, bem como os outros dois que logo acompanham, representa o povo de Deus a anunciar a mensagem de Deus à humanidade. Assim, João viu a igreja ainda pregando o evangelho. Finalmente, recordamos as palavras ditas pelo próprio Jesus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Embora seja inegável que esse texto tenha servido de incentivo a todas as gerações de cristãos, para que se dispusesse a pregar o evangelho, o modo como as palavras estão dispostas. Sua ênfase é, antes, apresentar uma realidade futura,
há de que chegará a ocasião em que o Evangelho de Cristo terá alcançado todo mundo. E quando isto ocorrer, a história do pecado terá o seu fim e Cristo virá para inaugurar seu reino de glória. Uma igreja pode e deve fazer muitas coisas, mas a pregação é uma atividade prioritária e imprescindível. Por isso, Deus conta com os pregadores. Aguardo você para o nosso próximo encontro, quando estudaremos sobre as qualidades que alguém deve possuir para ser um pregador. Até lá! Você acabou de acompanhar a segunda aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai testar o poder da pregação. Escolha 2 pessoas do seu relacionamento, um jovem e um adulto, e pergunte a eles, separadamente, como foram abençoados por algum sermão. Escreva pelo menos um parágrafo sobre a resposta de cada um deles. Anote o nome do pregador e, se ele mencionar, o assunto do sermão e como este o abençoou. Eu espero você na nossa próxima aula com o tema As Qualidades do Pregador. Até daqui a pouquinho!